Vamos lá, pastor, aqui no YouTube, ó, não me identifica, por favor, sou casada, somos crentes, traí meu esposo há anos atrás e hoje ele me julga 24 horas. Tudo é motivo de desconfiança, não esquece o passado e às vezes brigamos muito. O que fazer? Ela não falou o nome, né? Não. A traição, ela tem um poder destrutivo muito grande. Algumas pessoas lidam de um jeito diferente com relação à traição, certo? São estruturas emocionais diferentes, são pessoas que vêm de cultura diferente. Então, às vezes, algumas mulheres sabem, elas são traídas, algumas mulheres são traídas, elas sofrem, se sentem humilhadas, ficam ali vivendo as suas crises emocionais, sofrendo, sentem humilhadas, sentem que sofreu uma covardia. Mas quando elas perdoam e superam, elas deixam aquilo no passado. Alguns homens sabem, descobrem a traição, perdoa, deixa aquilo no passado e consegue seguir com a vida. Outras pessoas não conseguem. A traição adoeceu aquela pessoa, ela ficou doente com a traição. Ela ficou doente. A traição conseguiu envenenar a alma dela. Conseguiu colocar nela uma semente de desconfiança permanente, de um gatilho que toda hora é acionado. Toda hora é acionado. Qualquer coisinha, detalhe, às vezes uma cena de um filme, às vezes vendo uma televisão, às vezes uma coisa que vê na internet, a mulher que muda o cabelo, a mulher que muda a roupa e vai sair para ir na casa e ele já vai fazer de novo. Acionou o gatilho. Fica aquela coisa, a alma ficou envenenada, ficou doente, a pessoa adoeceu com a traição. E aí o camarada não consegue, toda hora não consegue, toda hora passa no rosto, anos passando na cara. É por isso que a Bíblia diz, eu estou falando aqui para pessoas que conhecem o Evangelho, né? Não estou falando daqueles que viviam e vivem no tempo da ignorância, no sentido espiritual de não conhecer o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que só é permitido o homem se divorciar da sua esposa em caso de adultério. Em caso de infidelidade conjugal, se ele quiser, em caso de infidelidade conjugal, se ele quiser, ele pode se separar da sua esposa e dar seguimento à sua vida, em caso de infidelidade conjugal. E não sendo em caso de infidelidade conjugal, a Bíblia não dá essa permissão, olhando para a palavra de Deus como ela é. Ok, Breno? Se alguém quiser interpretar diferente ou anular o que está escrito, aí é problema de cada um, não tem problema para mim, é o que eu entendo. O que é que a Bíblia está dizendo, Breno? Olha para cá, o que é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que todas as outras questões que afetam a vida conjugal de um casal são difíceis de serem resolvidas, mas podem ser superadas. Todas as outras questões são difíceis de serem resolvidas. Um monte de outras crises, fora a infidelidade, existe um monte de outras crises que afetam o relacionamento, temperamento, comportamento, orgulho, brigas e interferências, influências, tudo. É difícil, às vezes, as crises que passam, mas podem ser superadas e o casal alcançar um nível de maturidade. A Bíblia está dizendo isso, que não há desculpa. Não há desculpa, toda crise pode ser superada, não há desculpa. Mas a infidelidade conjugal, existem algumas pessoas que não conseguem superar, porque elas adoecem. Elas não conseguem superar. O cara não consegue acreditar que a esposa mudou. Ele não consegue acreditar que ela atingiu outro nível de maturidade, que ela não tem mais a cabeça que ela tinha há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Ele não consegue entender isso, que hoje ela é uma outra mulher, que hoje ela tem uma outra cabeça, que hoje ela ama Jesus, que hoje ela busca Deus, que hoje ela ama a família dela e ela ama o casamento dela, que hoje isso para ela não interessa mais, que aquilo foi tempo de anos atrás, quando ela tinha uma cabeça diferente, quando ela vivia numa cultura diferente. Ele não consegue separar as coisas. Ele não consegue. Aquilo cegou ele, aquilo envenenou ele, que ele não consegue. Então, toda hora ele fica ali, tocando no assunto, passando na cara. Você fez isso comigo, você fez aquilo, não consigo te perdoar.
Se a pessoa não consegue perdoar e não conseguir perdoar, vai adoecer, vai envenenar. O perdão, ele é primordial. Não há vida espiritual. Se você não perdoar, Breno, ou eu ou você não perdoar, a gente morre espiritualmente. Se a gente não perdoar, a gente morre espiritualmente. Porque o perdão é prioridade para a vida espiritual. O perdão é prioridade. Ora, o perdão é libertador, o perdão cura, o perdão restaura, o perdão transforma. Falei de Manassés hoje, Manassés foi perdoado por Deus. O arrependimento de Manassés foi profundo. E esse arrependimento gerou um perdão que trouxe ele de volta para o trono. Deus não só perdoou ele, ele morreu. Deus trouxe ele de volta. Entendeu, Breno? Se uma pessoa não consegue perdoar e superar, a vida conjugal vai com certeza ser insuportável. A vida conjugal, com certeza, vai ser insuportável. Qual o conselho que eu dou, humildemente, para ela? Para quem está de fora é muito fácil, né? Mas qual é o conselho que eu dou para ela? Vocês precisam sentar e conversar de uma forma definitiva sobre isso. Porque daqui a 10 anos ele vai estar falando. E os filhos vão crescer ouvindo ele falando. E um dia teus filhos vão estar grandes e ele vai contar essa história e vai trazer um constrangimento, uma coisa desnecessária. Esse rapaz, esse esposo, ele precisa de ajuda, ele precisa de cura, ele precisa de ajuda e ele precisa de cura. Se ele ama a esposa e ama os filhos, ele precisa ser curado do preconceito, desse preconceito que existe, né? Os homens é natural trair as mulheres, mas as mulheres trair o homem, existe todo um preconceito, né? É o corno, é não sei o quê, eu sou corno, eu sou não sei o quê. É aquela coisa do machismo, do preconceito, de não conseguir enxergar a humanidade que existe no outro. O outro é ser humano também. Sujeito a falhas de caráter, sujeito a falhas na personalidade, sujeito à infantilidade, a erros na juventude. E todos nós, eu tenho certeza que ninguém aqui tem a cabeça que tinha 10 anos atrás. E hoje, essa esposa pode ser uma mulher digna, uma mulher honrada, uma mulher que ama a Deus, com uma pessoa que toda hora fica passando na cara dela o passado. E é horrível isso vai adoecer mais ainda. Então precisa-se de uma conversa, viu, Breno? E precisa-se de uma ajuda espiritual. Os dois, Breno, precisam de um amparo espiritual, de um pastor preparado, não é qualquer pastor, um pastor preparado com a sua esposa, que possam curar esse casal, possa curar esse rapaz através de o Jesus. Quem cura é Deus, né? Quem cura é Deus, nós somos o instrumento, tá bom? Para a pessoa não ficar confundindo o que eu falo. Jesus, Deus operar e curar esse rapaz através da vida desse pastor que vai ministrar sobre esse casal para eles serem curados. Eles precisam de socorro espiritual, eles precisam de ajuda espiritual e de libertação nessa área, porque a alma dele está doente, está envenenada. E eu digo uma coisa, ela passa 20 anos envenenada, ela passa 30 anos envenenada. Eu me deparei com um casal no Maracanaú, Breno, um casal, viu? No Maracanaú. Se eu não me engano, eles vieram me visitar aqui, me conhecer pessoalmente, me abraçaram depois do culto, todos dois muito felizinhos, né? Tanto ele muito felizinho comigo, ela também, e os dois cabecinha branca, bem, a idade bem, casado ainda. De repente, ela começou a desabafar e começaram a conversar, eles começaram a brigar na minha frente. E ela não perdoa a traição dele há quase 40 anos, ela continua falando disso. Na minha frente, eles começaram um pequeno barraquinho ali de leve. Na minha frente, ela não perdoa há 40 anos na igreja. E ele disse, pastor, todo dia ela fala disso. Todo dia, eu não sou marrom para nada. Eu virei um bebê, uma criança. Não faço mais nada na minha vida, pastor. E todo dia ela fala disso há 40 anos. E há anos que eu não sei mais nem o que é sexo. Há 40 anos ela fala disso. Então, assim, é uma doença que fica ali se a pessoa não for curada, né? Então, eles precisam de ajuda e socorro espiritual.